Quer atingir um resultado diferente na sua vida, mas está com dificuldade, não sabe o que está acontecendo, por que você tenta e os resultados continuam sendo iguais, abaixo do que você espera? Eu sou Antônio Costa, um especialista em alta performance humana, seja para sua vida pessoal, seja para a sua vida profissional, e vou contar um pouco aqui do que eu fui descobrindo durante os meus atendimentos, como que eu, quando eu vou ajudando as pessoas a atingir essa alta performance, quais são as principais causas, ou uma das principais causas que eu vejo corriqueiramente as pessoas cometendo. Como um especialista em alta performance humana, eu acabo conversando com muita gente, atendendo muita gente, mentorando, ou até no mesmo no modelo de terapia, e sempre tentando entender quais são as principais causas, o que está travando aquele resultado, por que a pessoa pensa da forma como ela pensa, ou o que poderia ser feito diferente para ela atingir um resultado diferente. Pessoas desde que querem perder peso e não estão conseguindo perder peso, pessoas que querem ganhar mais dinheiro e não estão conseguindo ganhar, pessoas que querem, né, tentaram fazer boas apresentações no trabalho, o resultado no trabalho não estava legal, por dos mais diversos tipos de atendimentos e mentorias que eu fui fazendo, e pode até parecer um pouco estranho, poxa, mas uma variedade tão grande de dificuldades e problemas, a causa raiz é a mesma? Sim, todos esses exemplos que eu estou citando aqui para vocês, a causa raiz era a mesma, que eram os estados internos. O estado interno da pessoa mudava completamente o resultado que ela tinha. Vou contar um pouco para vocês como é que funciona isso daí, né? Como que o estado interno pode interferir constantemente ali nos nossos resultados. Alguma dessas pessoas que eu atendia, queriam um resultado diferente, elas até tinham uma estratégia, elas sabiam o que deveria ser feito para conseguir atingir um resultado diferente. Já outras não sabiam, estavam meio que travadas, meio que bloqueadas, elas sabiam de um resultado diferente, mas não conseguiam entender nem por onde começar. Pode ser que seja o seu caso. Você quer algo diferente na sua vida e tem uma estratégia, mas não consegue aplicar ela, ou você quer algo diferente na sua vida e você não sabe nem por onde começar. Os estados internos determinam muito os seus resultados, ou estado de espírito. Eu gosto também de chamar de estado de espírito ou de estado interno. Como que o estado interno e o estado de espírito vai refletir no meu resultado? Ao longo de todos os meus estudos e todos os atendimentos profissionais e empresariais que eu fiz, eu percebi que os nossos resultados, aquilo que eu tenho na minha vida, é como se fosse uma equação, como se fosse uma formulazinha, né? Essa fórmula basicamente é o meu resultado, ele é igual às ações e estratégias que eu faço corriqueiramente. Então, aquilo que eu faço todos os dias, aquilo que eu faço diariamente e as minhas estratégias diárias vão determinar o resultado que eu tenho na minha vida. Por isso que a gente vê uma pessoa que tenha um dinheiro maior, que é bem próspera, diferente de uma pessoa que é mais escassa. O que muda para essas duas pessoas? As estratégias e as ações constantes. Aquilo que é feito todo dia é diferente das duas pessoas. Uma pessoa que é mais escassa, que está com problemas financeiros, ela consegue facilmente, modificando as suas estratégias e as suas ações constantes, ela consegue também ter mais dinheiro. E várias pessoas a gente vê na história, né, no YouTube, relatos de pessoas que saíram do nada e conseguiram atingir bastante. Pessoas que estavam muito sobre o peso e mudaram as suas estratégias, as suas ações constantes e conseguiram perder peso. Dentro dos meus atendimentos, eu tive vários casos de sucesso. Quando a gente consegue ajustar a estratégia e as ações constantes, a pessoa tem um resultado diferente. Até aí, talvez não é nada novo para você. O grande ponto é o que está por trás de tudo isso. O que está por trás das nossas estratégias e das nossas ações constantes. E aí que entra como que funciona a nossa mente humana. A programação neurolinguística vai explicar muito bem para a gente isso. É, como que funciona o que está lá dentro da minha cabeça, o que a gente chama de caixa preta. Então, a minha consciência, o meu ser, ele não processa tudo. Eu não paro para pensar em tudo que eu faço no dia. Né? Não existe um estudo cravado sobre isso, mas existem várias opiniões de especialistas. Alguns especialistas falam que a gente tem cerca de 80 mil pensamentos por dia. Imagina, olha para o seu dia, né? Quantas vezes você está consciente do que você está pensando? Talvez 200, 500, 1000 vezes. Então, a menor parte dos nossos pensamentos diários, eles são
inconscientes ou estão dentro de uma máquina, dentro dessa máquina, dessa caixa preta, que a gente não toma consciência desses pensamentos. E são esses pensamentos que vão determinar muito das nossas ações e das nossas estratégias. Talvez 5 a 10% do que você faz no dia a dia, você está consciente disso. Todos os outros 90 ou 95% são programas que rodam de forma automática. Imagina como se a gente fosse um computador, né? Como se a nossa mente fosse um computador, que existem programas que estão rodando. Roda ali um Windows, roda ali um Linux, mas tem vários programas que rodam por trás, vários serviços que rodam por trás que a gente não tem consciência. A gente não para pensar. A gente só toma consciência daquilo que está no nosso desktop, do que a gente está vendo ali dentro do computador. O computador foi inspirado no ser humano. Então, nós, como seres humanos, nós funcionamos assim. Nós temos vários programas que rodam dentro da nossa consciência, dentro da nossa mente, que a gente não está presente, a gente não está consciente, eles rodam de forma automática. Então, o que vai determinar as minhas estratégias e as minhas ações diárias? As crenças que eu tenho dentro de mim, as histórias que eu conto para mim e os meus estados internos, o estado de espírito que eu estou. O meu estado de espírito vai determinar as histórias que eu conto para mim, as crenças que eu conto para mim, e automaticamente isso vai refletir na minha estratégia, na minha ação. E eu vou contar um exemplo para você de uma pessoa que eu atendi. Uma pessoa que queria perder peso e ela já tinha uma estratégia, ela sabia que ela precisava ter um certo tipo de déficit calórico, que tinha alimentos que ela podia comer, outros alimentos que ela não poderia ingerir, porque isso ativava, né, o metabolismo dela ficava totalmente diferente, ela ficava mais inflamada, por exemplo. Então, mas conforme eu fui conversando com a pessoa, fui entendendo quais eram as histórias que ela contava para ela, eu identifiquei ali uma história que ficou muito marcante. A pessoa, quando ela, por exemplo, tinha um dia difícil, um dia muito duro, e aí ela ia almoçar, ela colocava a comida no prato dela ali dentro de um restaurante. O que a história que estava rodando na cabeça dela, que ela não tinha consciência até então, era: poxa, mas a vida tá tão difícil, tá tão complicada as coisas, eu mereço ser feliz. Eu mereço comer esse torresminho, eu mereço esse pastelzinho. E isso fazia com que os resultados delas fossem diferentes. Então, a nossa cabeça, a nossa mente, ela tem essas várias crenças, esses vários programas que rodam sem a gente tomar consciência, e essa pessoa especificamente tinha ali uma configuração que, olha, a minha vida é dura, a minha vida é difícil, e toda vez que a vida é dura, a vida é difícil, eu mereço ser feliz, e tinha uma configuração que o merecimento de ser feliz era comer bem, era comer bastante. Né? Essas configurações, essas programações neurais que a gente tem dentro da nossa mente, elas são programações, a maior parte, configuradas ali na nossa infância. Então, esse caso especificamente, a configuração familiar que era dado, né, naquele ambiente era: comer bem é sinal de prosperidade, comer bem é sinal de felicidade e é sinal de saúde. Quem nunca teve uma tia, né, quando a gente está um pouquinho acima do peso, a tia chega pra gente e fala assim: nossa, como tá forte, saudável, e a gente sabe que tem uma mensagem subliminar ali que a gente está acima do peso. Foram programações instaladas dentro de nós, talvez ali, né, talvez aconteceu com você, eu tenho alguma dessas configurações que eu já reprogramei, já reconfigurei em mim, mas que comer bem era sinal de saúde, sinal de felicidade. Então, automaticamente, quando essa pessoa ela queria perder peso, entrava num conflito interno, entrava numa incoerência de crença. Tinham crenças delas que falavam: olha, eu quero ser mais feliz com um corpo melhor, né, com uma redução de peso, e tinham outras crenças que estavam mais fortes, mais profundas, com mais conexões neurais, que dizia que precisava comer bem porque aquilo era sinal de felicidade, atrelado ainda à questão do trabalho, mas eu não vou entrar nesse exemplo aqui, mas para ela um trabalho duro era sinal de prosperidade. Tem que trabalhar duro para ser feliz. Você não pode ser feliz trabalhando pouco, mas não vou entrar nesse exemplo aqui. Então, a nossa caixa preta, a nossa mente, ela funciona assim, com esses programas que foram instalados, né, que estão rodando no nosso subconsciente, a gente não toma consciência, e isso vai determinar como a gente toma as nossas estratégias e as nossas ações. O grande ponto é que tudo isso é influenciado pelo nosso estado de espírito. Quando eu estou num estado de espírito de medo, quando eu estou num estado de espírito, né, de escassez, quando eu estou num estado de espírito de baixa autoconfiança, quando a minha consciência ela está vibrando nessa frequência, automaticamente eu ativo crenças e histórias que vão entrar em ressonância com isso.
automaticamente as minhas ações, as minhas estratégias vão entrar em ressonância com isso, o meu resultado vai entrar em ressonância com isso. É quase como se o meu estado interno, ou como eu estou me sentindo enquanto uma consciência, enquanto um espírito, o meu estado externo faz todo o resto entrar em frequência e o meu resultado entra em frequência também. Então, se o seu resultado ele está diferente do que você quer, a gente tem que fazer essa cadeia ao contrário e entender, seja quais são as crenças, quais são as histórias e quais são os estados internos, qual é o estado de espírito que você está, por isso o seu resultado ele é diferente. E isso é a nossa reprogramação. Já reprogramei várias coisas, todo dia eu estou reprogramando algo em mim, porque eu acredito que a vida pode ser muito melhor, eu posso ter mais leveza na minha vida se eu me tornar consciente de como eu funciono. Tudo bem, Antônio? Por onde eu começo? Eu quero mudar o meu estado interno, eu quero atingir um resultado diferente. Né? Várias pessoas perguntam isso para mim, depois que eu conto esses exemplos, essas histórias, a próxima pergunta é, mas por onde eu começo? E eu sempre falo para as pessoas a mesma coisa. O primeiro passo é a gente entender que nós somos uma consciência que está utilizando uma mente ou uma caixa preta ou um corpo humano. Né? Eu, como uma pessoa que estuda muito sobre espiritualismo, sobre nós somos um espírito, uma consciência, trago essa informação que para mim é o primeiro grande passo. Então, nós somos uma consciência, ou um espírito, ou um ser divino, uma centelha divina, seja qual o nome quiser dar, mas nós somos algo acima da nossa máquina, da nossa mente, de como nós funcionamos. Tanto que, quem já nunca passou por uma situação que você está com uma música na cabeça e aquela música fica e você quer tirar a música da cabeça e não consegue? Esse é o exemplo típico de que a minha consciência está percebendo que a minha mente, né, está rodando uma música e eu quero tirar aquela música. Então eu não sou a mente, eu sou algo maior do que a mente, eu sou algo fora dessa caixa preta que funciona por crenças, e esse espírito ou essa consciência age sobre a mente. Primeira coisa é a gente entender isso. Por quê? Porque a nossa mente ela é reprogramável. Eu consigo lá e mudar essas programações. O grande ponto é quando nós vivemos de forma alienada, ou de quando a gente vive de forma inconsciente. Então o meu espírito, ele só toma poucas decisões no dia a dia. 95% das decisões são decisões que estão ali programadas. Só que olha que interessante, se a minha caixa preta ela tem uma programação mental, estados internos que eu ativo, crenças e histórias que eu conto para mim mesmo, e essa programação, essa configuração, ela foi feita no meu passado, então muitas vezes o meu futuro vai ser exatamente igual ao meu passado, porque são essas programações que determinam as ações que eu vou fazer. Então, modificar essas configurações, as programações podem dar um futuro melhor, com certeza vão dar um futuro melhor, vão dar um futuro diferente quando nós tomamos consciência disso. E esse é o meu objetivo como um especialista em alta performance humana, é ajudar a pessoa a conseguir encontrar novas configurações para ter uma vida melhor. Uma vez que entendeu que é reprogramável, que o meu espírito pode reprogramar, eu posso mudar a forma como a minha mente funciona, aí são dois grandes blocos de dicas que eu dou, que eu já fiz em mim, que já apliquei em outras pessoas com muito resultado, com muito sucesso. O primeiro grande bloco é você precisa identificar quais são esses padrões, essas histórias, essas crenças, esses estados internos. É uma questão de autoconhecimento mesmo. Olhar para dentro e falar assim, poxa, quais são as crenças que eu tenho, histórias ou estados internos que estão mudando a forma como eu ajo no dia a dia e estão alimentando esse resultado. Né? Fazer essa autoanálise é o primeiro grande passo e é extremamente difícil. Nós não fomos acostumados desde a nossa infância a fazer essa análise emocional, essa análise interna. A gente sempre foi ensinado a olhar para fora e criticar os outros, mas a gente tem dificuldade de olhar para dentro. Então esse é o papel que eu faço ali como especialista guiando a pessoa, mas você pode fazer também sozinho. Para você identificar essas histórias que você conta, essas crenças, a primeira dica que eu dou é você fazer uma desassociação. O que é a desassociação? Muitas vezes a gente tem dificuldade de auto-olhar, de olhar como até Jesus já tinha dito em uma das frases, né? E é mais fácil você ver uma trave no olho do outro do que ver um cisco no seu olho. É mais fácil você ver um pedaço grande de madeira no olho do outro do que você ver um cisquinho dentro do seu olho. Então a gente tem essa dificuldade de olhar para dentro. Quando a gente faz a desassociação, é como se eu... Imagina que você fosse dar uma dica para um amigo que está passando pelo mesmo cenário que você.
né? Entre aspas, porque não tem um amigo, é você mesmo. Mas você tenta desassociar. Se eu tivesse que dar uma dica para alguém passando por esse cenário que eu estou passando, qual dica que eu daria? Qual será que são as crenças, as histórias e os estados internos que essa pessoa está ativando? Essa desassociação é uma forma que muitas vezes eu uso para tentar encontrar o que está acontecendo lá dentro. É até uma prática estoica, né? Você desassociar, você olhar no espelho, você dar uma dica para a pessoa no espelho que não seria você. Desassociar é uma forma de entender o que está acontecendo lá dentro. Uma outra forma é você entrar em estado meditativo, ou em estado de oração, ou em estado hipnótico, onde você baixa a sua frequência, né, a sua frequência cardíaca, a sua frequência cerebral, você baixa, né, entra num estado mais de relaxamento. E esses estados de relaxamento, estado hipnótico, é quando a nossa consciência ela dá um pouco de espaço, ela sai um pouquinho de lado e a gente pode, como o nosso espírito pode acessar o nosso subconsciente. E aí muitas vezes eu faço essa auto-hipnose e eu vou lá como espírito e pergunto para o meu subconsciente, falo, subconsciente, e aí? Quais são os programas que estão rodando aí? Qual é o estado interno que está me atrapalhando? E as respostas começam a vir, as respostas começam a surgir, e você começa a tomar consciência. É quase como se, nesse estado relaxante, né, nesse estado meditativo, eu abrisse um pouco mais os meus programas do computador para tentar entender o que está acontecendo lá dentro. Então essas são as duas grandes dicas para esse bloco de identificar. Uma vez que você identificou, vamos para o bloco de fazer a mudança propriamente dito. Todo mundo pode fazer essa mudança sozinho, né, fazer esses exercícios. Durante muito tempo eu tentei, levei anos para conseguir fazer essas reprogramações, até que eu procurei a ajuda de especialistas, eles foram me ajudando, depois eu entendi como que funcionava, hoje eu me reprogramo sozinho, né, sem precisar da ajuda de ninguém. É claro que tem alguns casos que talvez sejam traumas, que sejam coisas muito lá profundamente. Várias vezes a gente tem grupos de amigos que a gente senta e faz ali um grupo coletivo, uma terapia coletiva, porque ajuda a emergir mais esses padrões. Mas como que você faz essa mudança? A primeira forma de fazer a mudança é o mesmo exemplo do estado hipnótico. Nesse estado de relaxamento, a tua consciência começa a dar novas ações, começam a dar novos programas, começam a reprogramar, começa a dar novos comandos para que você mude as suas crenças, as histórias ou o estado interno. Uma outra forma de fazer a mudança, que eu utilizo bastante também, são as modelagens. Né? Eu olho para uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que tem aquele estado interno, poxa, aquela pessoa é tão autoconfiante, eu queria atingir aquela autoconfiança dela, eu não consegui achar essa autoconfiança dentro de mim, eu não consegui fazer essa mudança dentro de mim, eu quero fazer autoconfiança modelando nessa pessoa. Eu começo a me inspirar nessa pessoa e começo a tentar entender como ela se comporta para eu trazer esse sentimento para dentro de mim. A modelagem humana é algo que a PNL ensina muito a gente. Né? Existem os pressupostos da PNL e um dos pressupostos, né, que é quase como se fossem vamos dizer assim, as leis básicas de como rodam as nossas programações mentais, e um desses pressupostos fala, se alguém fez, eu também posso fazer. E uma forma de eu conseguir fazer é modelando essa pessoa, entendendo como ela funciona, entendendo o estado interno que ela atinge e tentando entrar em frequência disso, em ressonância disso e trazendo para mim. Existem outras técnicas também que eu não vou me aprofundar aqui, mas você mudar a sua fisiologia, a fisiologia muda a sua mente, né? Procurar um especialista, são várias formas que a gente faz para identificar esses estados internos, essas crenças, essas histórias e começar a modificar para novos estados externos, novas crenças que fortaleçam, que me ajudem a contar novas histórias para mim mesmo. Automaticamente os meus programas rodam diferente e o meu resultado sai diferente lá no final. Essa é a conclusão do vídeo. Não é o que está externo que vai moldar você internamente. Durante muito tempo eu achava que era uma vítima do externo. Então eu era uma vítima porque o governo, porque aquela autoridade, porque o meu chefe, porque essa outra pessoa, ela tinha poder sobre mim. Então eu me sentia mal, eu me sentia triste, ou eu não atingia os meus resultados por culpa de alguém externo. Quando durante os meus estudos, eu entendi que é justamente ao contrário, e a gente vê nas passagens de Jesus, Jesus já ensinava isso, é justamente ao contrário. Aquilo que a gente ativa dentro de nós, a nossa fé, as nossas certezas, isso sim molda o nosso externo. Então eu comecei a entender que quanto mais eu modificava o meu interno, mais resultados diferentes eu tinha no meu externo. É como se a vida fosse um espelho.
né? Literalmente um espelho. Eu olho no espelho e vejo que o resultado daquele espelho não está legal. Tem algo que não está legal ali que eu quero modificar. Não adianta eu ficar limpando o espelho. Não adianta eu passar um batom no espelho, fazer uma maquiagem no espelho. Isso não vai deixar, né, a minha vida melhor. Para eu modificar o que está dentro do espelho, eu preciso modificar em mim e automaticamente o reflexo disso externamente ele muda de forma instantânea. E a programação, a reprogramação mental é uma das técnicas que eu mais utilizo nessa ajuda pessoas a atingir essa alta performance humana. Não somente alta performance humana pensando em, eu preciso trabalhar mais, atingir mais resultado, ganhar mais dinheiro. Não necessariamente isso, mas a sua vida pode ter maior leveza. As suas ações, elas podem dar um melhor custo-benefício, vamos dizer assim. Eu posso fazer menos coisas no meu dia a dia que atinja maior resultado e sobre mais tempo para fazer outras coisas. Assim que eu mudo o meu estado interno, eu ativo crenças e histórias diferentes. As minhas ações, as minhas estratégias corriqueiras, elas mudam e o meu resultado muda por ressonância. Espero que você gostou desse conteúdo. Vamos gravar cada vez mais conteúdos para ajudar você a atingir a sua alta performance humana, seja na vida pessoal, na vida profissional. Deixa o seu like, seu comentário e até a próxima.